Em João 13, do 18 ao 19 e 21, diz assim: Não falo a respeito de vós outros, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Verso 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Então esse texto aqui ele é bem claro, né, a respeito que Jesus revela que um dentre os discípulos será seu traidor. E essa revelação no livro de João, ela não aparece só nesse momento. Em outros versos, Jesus menciona sobre os discípulos que um de vós é do diabo, né? Nesse próprio capítulo, quando ele está falando do lava-pés, ele cita que nem todos estão limpos. Então ele está se referindo aí também sobre essa traição. Mas Jesus, ele já sabia que ele ia ser traído, né? Isso ele não foi pego de surpresa em nenhum momento. Mas mesmo assim ele escolheu Judas para ser seu discípulo, né? E Judas foi escolhido, Jesus levou Judas a todos os lugares, proporcionou para ele todos os ensinos que ele proporcionou a qualquer outro discípulo que ele teve, tá? Mas era necessário que houvesse um traidor, pois já estava predito na palavra de Deus, né? E essa predição era tão séria que em Zacarias 11:12 diz até o preço da traição, que seriam de 30 moedas de prata. Então tudo isso era necessário para que quando Jesus morresse e ressuscitasse, né, os judeus reconhecessem que ele era o Messias, ele era o libertador que iria libertar o homem do pecado, né? Mas no verso 21 demonstra a angústia de Jesus quanto a essa traição, né? E não é diferente das nossas angústias, quando nós descobrimos que nos decepcionamos com as pessoas ou descobrimos que alguém puxou o nosso tapete, não é diferente esse sentimento, né? E Jesus ele passou por tudo isso para que ele pudesse entender o que nós sentimos, né? E Deus sabe o que é ser traído, o que é ser ultrajado, o que é ser humilhado, né? Ele passou todas essas coisas pelos nossos pecados, né? A gente sabe que ele não merecia isso, né? Ele não tinha pecado, mas mesmo assim, por nossa causa, né? Ele se fez pecado e ele morreu, né? Naquela cruz, e não só morreu, mas ele ressuscitou por cada um de nós, né? E aí, dentro dessa traição e dentro desse sentimento que Jesus teve nesse momento, eu queria analisar duas situações aqui. A primeira situação é daquelas pessoas que são traídas, né? Que ficam decepcionadas com amigos, familiares, ficam tristes, se sentem realmente abandonadas, digamos assim, pelas pessoas em que a gente deposita alguma confiança, né? E nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele sabe o que é ser traído, o que é ser decepcionado por seus amigos, né? Mas ele é a fonte a quem devemos recorrer, porque ele mais do que ninguém sabe o que é se sentir assim. Então, mesmo sabendo que seria traído, ele continuou com o seu propósito e foi até o fim, né? A morte de cruz. Então, não permita que esses sentimentos ruins, né, enchem o seu coração de amargura ou de sentimento de vingança, né? Mas que você possa voltar da onde você parou, daquele momento em que você se sentiu amargurado, triste, né? E chegue à presença de Deus, colocando diante dele suas angústias, suas tristezas, né? Porque é ele quem pode trazer a cura e a restauração para o seu coração, né? Porque a amargura, ela nos aprisiona, né? Mas o perdão, ele nos liberta. E a segunda situação é as pessoas que nós muitas vezes intitulamos elas de Judas, né? Que são as pessoas que nos traíram,
que nos decepcionaram, né? E se colocando no lugar dessas pessoas, né? Judas, ele nem sempre foi um traidor. Judas, ele foi escolhido para ser discípulo de Jesus, né? Ele foi ensinado, ele participou de vários eventos ali, viu os milagres de Jesus, né? Teve a mesma oportunidade que os outros apóstolos tiveram. Ele não nasceu destinado a trair Jesus, mas em algum momento da caminhada dele, ele se desviou e deu lugar ao diabo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, nós não somos diferentes de Judas, nós temos falhas, muitas vezes estamos no caminho correto, mas alguma situação faz com que nos afastemos desse caminho e decepcionemos de pessoas, né? Deixemos pessoas que confiam em nós tristes, né? E muitas vezes fazemos isso porque estamos distantes de Deus, né? Se você tem estado nessa posição de que você decepcionou o seu cônjuge, seus filhos ou seus pais, né? Recorra à palavra de Deus, né? Arrependa-se, ore confessando os seus pecados e clamando para que Deus te traga de volta para aquele ponto que você estava em comunhão com Deus. O que faltou na vida de Judas foi arrependimento. Então arrependa-se e comece de onde você parou. E você, qual é a situação que você se encontra? Tá? Você decepcionou ou você foi decepcionado? Deus quer que você chegue à presença dele como você está. Tudo que Jesus fez, como ele foi traído, a maneira como ele morreu e a sua ressurreição, ela foi por você. Ele quer se relacionar com você e te dar a esperança de uma nova vida em Cristo.